Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Pode Gerar, podcast da Gerar In Vitro, Medicina Reprodutiva, com um oferecimento de Neutrofer Folato D, laboratório EMS. Então, hoje, nosso segundo episódio do nosso podcast, trouxemos um complemento do assunto anterior. No episódio passado, falamos sobre infertilidade, o que é, quando procurar, um bate-papo super agradável e gostoso. E hoje eu tô com outro time de especialistas da Gerar In Vitro. Tô com o Dr. Emílio Garavini. Muito bem-vindo, Dr. Emílio. Eu que agradeço aqui a oportunidade, viu? Tô com a doutora Paula Mota. Oi, obrigada. Doutora Bárbara Flecha. Vamos lá, pessoal, vamos discutir mais temas legais aqui, né? E é isso aí. Então, o bate-papo de hoje, muito solto, gostoso de ouvir, vai ser sobre causas da infertilidade. Já que a gente falou o que é, quando procurar, agora é hora de você entender um pouco mais sobre o que é que pode estar causando essa infertilidade. E aí eu pergunto para a doutora Paula. Paula, quais seriam as principais causas de infertilidade feminina? A gente estava até falando mais cedo que as causas são difíceis da gente colocar em valor, em porcentagens, porque cada causa pode acontecer em conjunto. Uma mulher pode ter mais de uma causa de infertilidade, mas é uma grande variedade de causas, né? Assim, é bem complexo, a investigação é complexa, mas, enfim, existem causas ovulatórias, né, que aí entra síndrome do ovário policístico, às vezes uma hiperprolactinemia, um hipotireoidismo descontrolado, até a menopausa precoce, pacientes que já estão na menopausa, né, que não ovulam mais, endometriose, que é um grande fator de infertilidade, até metade das mulheres com endometriose podem ter infertilidade. Então, sempre que eu atendo uma paciente com endometriose, é muito importante falar sobre planejamento reprodutivo, sobre possibilidade, né? Não falar em fertilidade, dificuldade de engravidar. Problemas nas tubas uterinas, né? Talvez por endometriose mesmo, essas trompas podem estar obstruídas. Uma laqueadura prévia, né? Que é uma obstrução proposital das tubas uterinas. Uma infecção pélvica. O que mais, gente? O que vocês acham de causas? Causas femininas. Às vezes um mioma que esteja obstruindo a cavidade do útero, um pólipo. Às vezes, uma coisa que é muito comum mesmo, o paciente que teve um aborto anterior, fez uma curetagem e forma uma cicatriz lá dentro do útero. Pacientes obesas que podem levar à anovulação. É uma causa de anovulação também. Então, assim, é muito variado, são né? Várias possibilidades. Basicamente é o seguinte, ou causas femininas que a mulher não produz os óvulos na regularidade e na qualidade adequada, que é o que você falou, ou às vezes o óvulo não se encontra com o espermatozoide, por exemplo, obstrução tubária, obstrução tubária que pode ser provocada por ligadura de trompas, que eu tenho horror de ligadura de trompas, né? Me incomoda, mas a gente faz parte da medicina. Ou às vezes no útero, as causas uterinas da cavidade endometrial. Um mioma, um pólipo, uma endometrite oculta. Mas basicamente é isso, né? Só que o que você falou é verdade. Muitas vezes as causas estão associadas, várias causas, mais de uma causa feminina, ou associada também com um fator masculino. Então, assim, lembrando que a infertilidade é conjugal. Mas didaticamente falando de causas femininas, eu acho que você conseguiu cercar tudo. E teria alguma que é mais prevalente no consultório do infertileuta? Que a gente vê com mais frequência? No consultório do infertileuta, eu acho que não chega o que está mais na população geral. Que a gente vê, né, quando a gente estuda, que as causas anovulatórias
são as mais prevalentes, mas muitas vezes chegam pra gente os casos mais complexos, né? Concordo com você. Porque é comum, às vezes, o ginecologista geral, por exemplo, conseguir induzir uma ovulação no paciente com SOP e resolver o problema no seu próprio consultório. Às vezes chega pra gente os casos que não se resolvem tão simples, né? Mas eu acho que atualmente um fator que a gente não falou muito, que eu não falei, e que é muito prevalente hoje em dia, é a idade da mulher. Eu acho Com que certeza. o que tem chegado pra gente, tanto nas consultas de infertilidade, quanto nas consultas de congelamento de óvulos, né, são as mulheres com uma idade mais avançada, falando em questão reprodutiva, óbvio, elas estão chegando pra gente mais tardiamente e isso interfere no resultado. Então, acho que pra gente é isso. E essa idade avançada, que você falou, lógico, para o planejamento reprodutivo, seria a partir de quantos anos? Isso também é variado de acordo com a referência. Até pouco tempo atrás, a gente acreditava que 35 anos era um marco definitivo de queda importante da fertilidade. Então, a partir dos 35, a chance de engravidar vai piorando muito rapidamente, né, com o passar dos anos. Hoje em dia, eles têm falado mais em 37 anos, mas eu, particularmente, ainda fico nos 35, porque eu vejo resultados muito diferentes de uma mulher de 35 e uma mulher de 37 anos. Então, para mim, a partir dos 35 anos, tem essa queda aí mais importante. Colocaria 35. Então você, Bárbara, também? Eu acho que sim. É muito complexo a gente falar sobre essa questão da idade da mulher, né? Porque o auge reprodutivo da mulher, que é antes dos 35 anos, também é o auge de muitas outras coisas na vida de nós mulheres, que é o auge da nossa carreira, é o auge da nossa vida ali conjugal, que às vezes a gente está querendo vivenciar outras coisas. Então, é conflituoso, né? Assim, como que o auge reprodutivo nem sempre é o momento ideal para a gente gestar. E, sem dúvida, a questão do fator idade, quando uma paciente chega jovem no consultório, é a nossa maior tranquilidade, porque a chance de a gente ter um resultado melhor com essa paciente é grande, né? Então, eu acho que eu concordo com a Paula, eu acho que depois dos 35 é um outro parâmetro que a gente tem que usar, e aí que entra muito sobre o aconselhamento reprodutivo, preservação de fertilidade também, né? Eu concordo também. Do meu ponto de vista laboratorial, eu sempre que posso também recomendo às mulheres, mesmo as que querem congelar óvulos, que tentem congelar antes dos 35. Né? A gente tem melhores resultados com óvulos congelados, até com sobrevivência dos óvulos, embora a técnica de congelamento seja muito bem estabelecida, a gente tem excelente resultado, por isso que vem se falando cada vez mais no congelamento de óvulos, foi graças a essa tecnologia de congelamento desses óvulos onde a gente conseguiu obter resultados de sobrevivência com mais de 95% dos óvulos. Só que isso se relaciona, por quê? Por conta da idade da mulher. A gente tem trabalhos que demonstram que óvulos de mulheres mais velhas, né, e aí eu falo próximo dos 40 anos ou 40 a mais, eles tendem a ter uma menor taxa de sobrevivência. Né? Embora a técnica seja a mesma para mulheres de 35 e 40, tanto faz. É a mesma técnica realizada. Porém, os óvulos de mulheres, muitas vezes com mais de 40, eles podem não sobreviver tão bem ou não desenvolver, embora sobrevivam, ou não desenvolver bons embriões pós-congelamento. Então, a gente recomenda, sim, que quanto antes puder congelar, seria melhor. Mas deixa eu defender aqui as mulheres com mais de 35. Porque senão eu não tinha casado. Minha esposa, minha sogra tinha 43. E nasceu e veio bonita, né? Mas o que eu acho assim, importante é, primeiro, com certeza, a idade é primordial, é importante, e a gente pode estimular que as pacientes procurem antes dos 35. Mas não é a realidade. Sim. Primeiro você vai batalhar, lutar, vencer, formar, conseguir seu emprego, curtir a vida, viajar. E aí há uma dissociação entre a idade cronológica, o alvo profissional pessoal e os óvulos, a idade dos óvulos. Fazendo um parênteses aqui, por que os óvulos de uma mulher com mais de 35 anos não são tão bons? Por quê? É porque, teoricamente, esses óvulos que ela possui estão no seu corpo desde que ela era um bebezinho, um fetinho com 12 semanas.
E os óvulos têm um órgãozinho que chama mitocôndria, e ele que vai ajudar aquele óvulo a se dividir corretamente e gerar um bebê bom. Então, esses óvulos foram, teoricamente, assim, programados para ter boa qualidade até 35 anos, 38 eu arrisco dizer, mas progressivamente menos eficientes. Sim. E você que por acaso esteja nos ouvindo, e com certeza muitas têm mais que 35, que 38, que 39, que 40, aí nós vamos nos esforçar como médicos e você, nossa equipe, como embriologista. E vamos tentar, talvez, recuperar o tempo perdido, se isso for possível. Sim. É isso. Às vezes acha que depois de 35 anos não tem o que fazer. Tem. Sempre tem o que fazer. A gente sempre tem estratégias, né? Pode ser que você esteja, assim, você tem mais que 35, daqueles 10% que vão ter uma qualidade e uma reserva boa. Mas a probabilidade é pequena de você ter uma qualidade de reserva. Mas existe. Tanto é que tem minha esposa aí para poder contar. Então, assim, às vezes assim, minha avó ganhou um bebê com 47, a minha teve. Né? Mas são as exceções. Agora, a rotina é o que a gente falou aqui. Agora, e se por acaso a paciente nos procura, então, com 38? O que a gente pode fazer? Muita coisa. Não sei se a gente já pode falar agora. Pode falar. Então, a gente pode correr atrás do tempo perdido, acelerar a investigação, acelerar a tomada de decisões. Talvez, se a paciente quiser um coito natural ou um coito programado, ou indução da ovulação, colocar prazo. Olha, vamos tentar, então, um tratamento clínico por 4 meses. Não conseguimos, vamos partir para uma fertilização. Se a paciente já tem uma baixa reserva, a gente pode fazer coletas repetidas de óvulos, acúmulo de óvulos e embriões. E uma coisa que eu gosto muito, mas tem que ser pensada com calma, que é o estudo genético pré-implantacional para selecionar o melhor embrião para ir mais rápido para uma gravidez evolutiva. Mas aí que entra a medicina reprodutiva um pouco mais avançada, não sei se você concorda comigo. Com certeza. Porque assim, a gente tem vários tipos de assistência da medicina reprodutiva. Um coito programado que o ginecologista pode fazer, o uso de um indutor de ovulação. As técnicas de alta complexidade já mudam, a fertilização in vitro, acúmulo de ovos e embriões eu acho que seria um novo passo, estudo genético pré-implantacional é um novo passo. E tem uma certa idade que a gente tem que tomar muito cuidado para não definir, que talvez próximos dos 43 a gente pensa em óvulos de doadora. Sim. Que é um assunto que para a gente é muito simples, mas para quem recebe não é. Sendo que eu tenho casos de pacientes que fizeram várias coletas para conseguir um número determinado de óvulos, fizeram os embriões, fizeram estudo genético, implantaram e tem uma gravidez evolutiva. Como tem também aquelas pacientes que fizeram uma fertilização com 43 e tiveram uma gravidez evolutiva e saudável. Mas o básico é sempre a gente vai voltar para o mesmo assunto, a idade é primordial. Isso, e complementando, né, até para não parecer que eu fui radical demais, né, e falar assim, olha, 40 anos não dá. Não, não é. É que a gente, lógico, se a gente quer escolher, a gente quer aconselhar as pessoas no melhor caminho, se puderem fazer. Não, mas outro dia a gente congelou o óvulo de uma mulher de 40 anos, não tinha parceiro, 42 anos também não tinha parceiro, chegou lá, falou, olha, não tenho parceiro, mas um dia eu quero ser mãe. Antes tarde do que nunca. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser sincero e falar, olha, não é o ideal, vamos pro possível. Exatamente. Eu sempre mostro o que os estudos mostram para as pacientes, né? Eu tô com uma paciente também fazendo acúmulo de óvulo com 40 anos. Sim. E eu falei, fulano, ó, o que nós temos, os 3 estudos mais usados são esse aqui. 10 óvulos congelados, a chance de um bebê no futuro em casa é essa. A chance de 2 bebês em casa no futuro é essa. Então, poderia ter sido melhor se você tivesse chegado antes. Ela estava muito com essa sensação. Eu falei assim, poderia, mas o que a gente tem hoje é isso. Então, nós vamos trabalhar com isso. E assim, gerenciar a expectativa, mostrar o que a literatura fala, né? Qual é a porcentagem de chance de sucesso desse tratamento nessa idade. É 40, é 41, é 42, é 35, porque eu também mostro para as de 35, para as de 30. A paciente tem que estar embasada em informação de qualidade, né? Informações reais, informações que foram revisadas por cientistas experientes. Então, ó, a chance hoje é essa. Vamos junto? Estamos tomando uma decisão aqui informada? Sim, né? Sim. Então, eu vi muito, esses dias teve muita conversa sobre essa questão de congelamento de óvulos. Gente, o que a gente tem, isso é hoje. Falei com ela, vamos lidar com isso. E se no futuro a gente ou não tiver sucesso com esse tratamento,
a gente ainda tem outros recursos, Exatamente. né? Exatamente. E aí a Abordagem gente boa. tem que explicar todo o horizonte dessa paciente. Chances reais com esses óvulos nessa idade, sem sucesso aqui, qual que é o nosso próximo passo? Porque a paciente tem que tomar uma decisão informada. Se ela tem uma chance de 40% de gestação no futuro, e ela escolheu fazer o congelamento de óvulos, é uma decisão dela. Claro. E ela vai ter um médico que ela escolheu para apoiá-la, né? Não cabe a nós ficar... Fulano, não, você tem 40 anos, você não vai fazer... Já era, acabou seu sonho. Claro Primeiro que que não já era de E jeito assim, nenhum. É. Nós estamos falando só da idade. Mas aí, já que a gente está falando de causas da infertilidade, e a Paula deu um exemplo de várias causas aí, a gente ouve falar muito de endometriose. Por exemplo, a paciente com endometriose, ela deveria ter algum cuidado prévio? Ela tem que se antecipar, ela sabendo que ela tem endometriose, ela tem que olhar para a infertilidade com um pouco mais de atenção, Bárbara? Sempre. A endometriose é um grande desafio, né? Assim, no consultório do ginecologista e no consultório do especialista em reprodução. 50% das portadoras de endometriose vão ter algum grau de dificuldade para atingir gestação. Então, essa paciente... Número alto, né? Muito alto, né? Uma paciente jovem, de 25 anos, que tem endometriose, ela tem 50% de chance de ter alguma dificuldade. Então, assim, essas pacientes, nós não vamos esperar 6 meses, nem 1 ano, para investigar tudo que a gente pode investigar dessa paciente. A gente vai fazer uma investigação assim que a gente tiver um diagnóstico de endometriose ou que ela manifestar um desejo gestacional. E outra coisa, não tem ainda planejamento reprodutivo? Nós vamos criar agora, então. É o aconselhamento. Quem sabe não é hora da gente fazer o congelamento, porque quanto antes, melhor. Idade é qualidade, é o que nós temos batido na tecla aqui o tempo inteiro. Uma paciente com endometriose que congela óvulos com 30 anos é totalmente de uma paciente que congela óvulos com 38 anos. Não tem como a gente negar, né? Então, quando a gente bate na tecla da idade, gente, é justamente para estimular as pacientes a não perderem tempo. Vamos conversar, vamos investigar, vamos falar mais sobre isso, porque o tempo é muito precioso para nós, mulheres. Eu vou trazer um assunto polêmico agora, que tá rolando aí na internet. Até conversei com a Bárbara um tempo atrás, que inclusive ginecologistas têm usado esse termo e isso tem me incomodado um pouco. Eles colocam essas orientações que a gente faz e tudo mais como um terror reprodutivo. Não tinha ouvido. Terror reprodutivo. De explicar, de falar que a idade vai interferir, que às vezes, sabe? Então, eu acho que é um contrassenso que o ginecologista, que é especialista, que tem que entende sobre a saúde da mulher, não deveria falar isso. Sabe, assim, é como se colocasse a gente como vilão e que não é. Mas eu acho que os fatos, assim, se respondem por si. As pacientes têm uma mudança de hábitos de vida, a maternidade tardia é uma realidade, o fator idade é o fator primordial. Exatamente. E o fator fertilidade, de uma forma geral, tem reduzido a cada dia que passa. Sim. O fator masculino tem aumentado, a piora do espermograma é uma realidade, e isso interfere. A mudança dos hábitos de vida em relação, por exemplo, que a gente falou sobre relações sexuais frequentes, sobre novos relacionamentos, defendendo aqui, assim, as laqueaduras desnecessárias. Então, eu não vejo, assim, por esse lado. E, por outro lado, a responsabilidade da gente lutar contra a mídia ou contra colegas que por anos falaram que você pode tentar engravidar a qualquer momento, que a ciência está aí para isso, e não é a realidade. A ciência, a medicina reprodutiva está aí para isso, mas com limitações. Limitações principalmente quando se fala de ovos próprios. Porque realmente eu acho que a gente consegue gravidez com idades avançadas, mas com um investimento financeiro alto, porque quanto menos jovem, eu dizer assim, menos jovem, mais velho, fica pesado. O investimento financeiro para chegar a nenhum bebê saudável no colo é cada vez maior. Então, eu nunca tinha ouvido de verdade. Não, mas eu acho que a responsabilidade é nossa, assim, entre aspas. Na hora que a paciente chega lá, nossa, eu tenho 46 anos, eu estou fazendo uma suplementação vitamínica X com um médico, uma médica que está induzindo a ovulação por 3 anos. E aí, assim, você fala para ela assim, olha, como é que eu faço?
Hoje eu atendi uma com 46 anos. Eu fiz uma coleta de ovos nela, ela produziu 5 ovos, é um número até bom, para 46 anos, mas a gente sabe que não é fácil. E já tem pelo menos 3 anos ou mais que ela estava fazendo acompanhamento clínico, numa situação que já era para ter sido indicada há mais tempo. Então, assim, a gente anda para frente, a gente tem a consciência tranquila, faça o seu melhor e sempre buscando o melhor para a nossa paciente. Acolhimento, humanização, junto com a tecnologia. Eu acho que é importante a gente trazer informação. Igual a Bárbara estava falando sobre... Uma decisão informada, né? Uma decisão consciente. Eu acho que a gente não pode relativizar e reduzir, e diminuir um problema que é real. Sim. E que até a OMS tem falado muito sobre isso, né? Então, é real, né? A infertilidade acontece, a infertilidade na mulher está associada à idade, a dificuldade aumenta. Falo infertilidade dificuldade. E é realmente uma dificuldade, porque antigamente usava-se muito a palavra esterilidade, né? Já peguei, eu Hoje não sou tão em novo, dia não. a gente não pode usar a palavra esterilidade, porque é justamente isso. Não quer dizer que a pessoa não vai engravidar, mas ela tem uma dificuldade. A chance de engravidar é menor comparado com um grupo... Agora, sobre o terror reprodutivo, que eu não tinha ouvido, mas achei interessante, uma abordagem, talvez, que eu sempre ofereço para meus pacientes que estão nessa dúvida. Olha, eu sei que eu estou já com idade tal, mas eu gostaria de tentar natural. Por questões pessoais, religiosas, financeiras. Fala, então vamos fazer o seguinte, congela seus ovos no número suficiente que a gente possa ficar satisfeito e vamos batalhar uma gravidez natural. Agora, batalhar a gravidez natural e perder aquela janela de oportunidade de uma gravidez com ovos próprios, aí sim eu acho que é um terror contra-reprodutivo. Eu criei um tema aqui, não tem como melhorar essa palavra. Né? Porque nosso objetivo é a paciente. É o bebê no colo, com saúde. E uma gravidez saudável. Sim. Eu acho que infelizmente, colegas, né, falando mesmo contra o congelamento de óvulos, é porque não conhece a realidade do nosso consultório. Eu ia falar sobre isso. Da paciente de 38, de 39, de 40 anos, que chega com um desejo materno e que, por causa da idade, vai ser mais difícil de ser alcançado. Sim. Nenhum especialista em reprodução humana garante para aquela paciente 100% de sucesso naquele tratamento. A gente é muito realista. A gente mostra, inclusive a gente tem calculadora científica para isso, né? Para mostrar a chance de gestação por idade, por número de óvulo congelado. A gente é muito realista com aquela paciente. E eu achei muito engraçado a forma como algumas pessoas colocaram isso, que você deve ter um plano além do congelamento de óvulos. Gente, se eu tenho uma paciente de 35 anos que não planeja engravidar, que não tem parceiro, qual é a opção que eu vou dar para ela se não for congelamento de óvulos? Esperar. Vai engravidar? Corre, minha filha. Procura, se vira, acha alguém? Não tem como. Não dá. A gente vive uma realidade muito diversa hoje em dia. Hoje em dia a gente quer alcançar muitas coisas antes da maternidade. Então, o que eu tenho de melhor para oferecer nesse momento é o congelamento. Ou então, não, nós vamos juntas tomar a decisão por não congelar, sabendo das nossas chances futuras também. Tudo acesso à informação, né? Agora, extrapolando aqui o seu raciocínio, essa frase, eu acho que se por acaso o congelamento de ovos não fosse um procedimento a nível particular, que o SUS ou o sistema suplementar, os planos descobrissem, eu acho que essa frase não existiria. Entendeu? Porque por que a gente não vai congelar? Uhum. Agora, eu entendo que realmente tem investimento financeiro. Claro, né? infelizmente ainda não é acessível para todas. Né? E que também não é 100% eficiente. Exatamente. Mas é o que eu tenho. É o que a gente tem. E eu escuto muitos pacientes falando assim, Miriam, eu preciso disso. Eu preciso ter essa força para eu seguir em frente. Sim. Muitas falam comigo assim, depois que eu congelei, eu tirei um peso mesmo de... Já ouvi uma paciente falando que estava procurando loucamente um parceiro, agora eu não estou mais. Exatamente. Exatamente. Porque bate na porta mesmo. Inclusive, acho que a gente pode criar uma agência de casamentos. Gerar in vitro. Eu não quero assumir essa responsabilidade, não. Depois tem um volta aplicativo, a gente querendo não pode divórcio. falar o nome, né? Mas a gente pode criar um aplicativo de encontros. Tentantes.
E rapazes, né? Para facilitar. Não inventa moda não, doutor Emílio. Mas eu ia complementar, isso é interessante, também não tinha ouvido falar nesse termo ainda, mas é interessante, e assim, hoje em dia tem a era do digital, né, nós estamos aqui no digital, e aí de repente a gente solta um termo desse, porque a gente quer lacrar, as pessoas soltam um negócio desse para polemizar mesmo, né, mas é o que a Bárbara falou, a gente fala baseado em estudos científicos, não somos nós que estamos usando, são estudos científicos, igual você trouxe aí, Paula, a OMS tem alertado sobre isso, e se você perguntar, às vezes, para um infectologista, vai falar assim, olha, eu tenho a impressão que o HIV está diminuindo. Ele vai falar, não, meu consultório está cheio de gente lá. Né? Então, a casuística dele é soropositivo. Né? Então, assim, o cara que não vive isso, ele pode falar, não, isso é um terror reprodutivo. Mas, para nós que vivemos, a gente convive com mulheres, a gente sabe a dor da mulher que está na nossa frente ali. E o que a gente tem que fazer para tentar ajudar ela sem garantia de que vamos conseguir, que vamos ter sucesso, mas que a gente faz tudo que é possível, todos os recursos que nós temos hoje na medicina reprodutiva, a gente tem para oferecer ali para ela. Então, assim, nós estamos falando daquilo que a gente entende que é a nossa realidade, né? Outros dão a opinião que querem. A gente entende, que a gente estuda, que tem dados reais, né? Exatamente. O congelamento, né, é um privilégio reprodutivo. Infelizmente, a gente Gostei não do seu pode termo. oferecer Gostei do para seu termo. todas. É um privilégio reprodutivo. Não são todas que têm condições financeiras mesmo de fazer, mas poder discutir esse tema, poder tomar essa decisão é um privilégio. E a gente espera que isso se torne cada vez mais acessível. A gente vê que os custos vêm diminuindo Exatamente. ao longo dos anos. Hoje é muito mais acessível do que já era, Antes 5 anos atrás. era tratamento de gente milionária. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem pessoas de classe média baixa fazendo esse Com tratamento. certeza. Sobre esse aspecto, eu percebo que existe algumas pessoas mais organizadas financeiramente. Sim. Você percebe que ela não tenha, talvez, aquela capacidade financeira que você imagina que seria necessária para fazer o tratamento, mas ela tem noção dos valores, se adequa e consegue. Então, Muita acho gente que... não tem noção do valor, acha que é um valor realmente... Isso é uma realidade. Agora, Elas acham que é muito mais caro do que realmente é. Exato. Né? Bernardo, você vai me perdoar, mas eu vou levantar mais um tema aqui um pouquinho fora que a gente planejou. Você falou de terror reprodutivo. E nesse terror reprodutivo existe também uma bandeira, me perdoem quem não concordar comigo, sobre o terror religioso. De que eu não posso fazer porque não vai de acordo com as normas ou recomendações da igreja, da religião tal e tal e tal. E eu sou católico de formação. Até os 15 anos eu queria ser padre, depois eu mudei de ideia, infelizmente. Eu tenho vontade de voltar ao tempo, mas não dá. Minha esposa não pode ficar brava, não. Eu gosto muito dela. Mas então eu vejo às vezes assim, olha, me questionando às vezes com uma conversa tranquila, normalmente eu coloco muito a religião nas minhas consultas. É uma coisa que nem de longe eu considero errado, associar religião, tecnologia e medicina. Mas eu vejo algumas vezes assim, olha, não é uma coisa de Deus, não foi inventado por Deus, não foi permitido por Deus. Mas eu acho pelo contrário. Inclusive, antes de trabalhar com a reprodução humana, minha mãe mandou conversar com o padre e ele me abençoou, graças a Deus. Falou, Emílio, faça o melhor de acordo com sua consciência pessoal, seu conhecimento religioso e o melhor da medicina, com muita ética. Então, eu acho que talvez não seja adequado é deixar a paciente perder a janela da possibilidade de ela ser mãe com seus óvulos. Talvez insistindo excessivamente, não quer dizer que tem que chegar hoje e fazer uma fertilização. Deve tentar métodos clínicos, suplementação vitamínica, mudança de hábitos de vida, coito programado, controle da ovulação com a fitinha urinária, muita coisa. Correção de uma cirurgia reparatória de trompas, às vezes não é tão eficiente, tem muita coisa. Mas eu acho que não seria uma coisa adequada do ponto de vista religioso, para minha concepção, negar a oportunidade de ela ser mãe com seus óvulos ou ter uma probabilidade adequada de ser mãe com seus próprios óvulos. E sobre ser mãe com ovo-recepção, aí é um assunto que a gente vai conversando, explicando. Mas o importante é ser feliz e trazer felicidade. E não, às vezes, criticar ou julgar. Quem somos nós? Né, para poder criticar ou julgar com a certa excessividade do pensamento religioso. Me perdoe quem pensa diferente, mas eu penso isso. Eu vou dar o meu parecer de médica cristã também, né? Também acredito muito em Deus, assim.
frequento a igreja evangélica e eu acho que, assim, Deus nos capacita para fazer os tratamentos. Mas é claro que a individualidade daquele casal, às vezes vai ser uma limitação para ele. Sim. E a gente vai respeitar. Agora, o que eu sempre falo para todos os casais, que eu nem sei se são cristãos ou não, eu sempre pergunto, vocês acreditam em Deus? Eu falo, olha, a gente otimiza tudo que é possível. A gente otimiza o óvulo, a gente otimiza o espermatozoide. A gente pega um embrião de boa qualidade. O endométrio tá lindo, mas o sopro da vida quem dá não somos nós. Então, e eu acho que isso é a pura verdade, porque senão a gente ia estar brincando de ser Deus. E esse papel ninguém quer, né? Nem conseguimos. A gente pode tentar o que quiser. Então, assim, o sopro da vida quem dá não é o médico, nem o embriologista que está lá atrás no laboratório fazendo um trabalho fantástico, que é um milagre, entendeu? Então, assim, a gente otimiza o que está ao nosso alcance. Mas A palavra final a palavra de Deus, final não né? é nossa, não. Isso é maravilhoso. Né? Esse é um assunto, eu quero... Você até me deu uma ideia. A gente vai voltar aqui para falar sobre religião e tratamentos em fertilidade, medicina reprodutiva, tecnologias, enfim, da medicina. Porque eu também adoro falar sobre isso e só para deixar também registrado aqui meu depoimento, também sou cristão. E eu concordo, eu ia falar exatamente isso com a Bárbara. Eu no começo, eu não tinha intenção de ser padre, mas sempre fui frequentador, já igreja católica. Não tinha intenção de ser padre. Mas assim, sempre fui muito religioso, né? E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu me lembro que eu fiz uma pergunta pro padre também. Primeiro pro meu primeiro patrão. Falei, escuta, você acha que a gente tá brincando de Deus aqui? Ele falou, de maneira nenhuma. Porque nada aqui acontece se não for da vontade dele. Então, e isso que a Bárbara falou também é puramente verdade. E eu acredito, né, depois estudando um pouco mais sobre isso, né, o nosso papel, né, como vida, missão de vida mesmo, né? Então, eu acredito que Deus, que é onipotente, onipresente, é a causa primária de todas as coisas, né? Então, o Criador aí supremo, se ele não quisesse nos revelar essa possibilidade de ajudar as pessoas, ele não teria revelado, né? A gente não teria esse conhecimento. Se não fosse para a gente inventar a roda, a gente não saberia inventar a roda, né? Porque ele é a inteligência suprema e então eu acredito muito nisso também. Então ele nos deu essa tecnologia, nos revelou essa possibilidade, a inteligência que deu ao homem, a capacidade de a gente ir descobrindo as coisas e evoluindo a medicina para justamente poder auxiliar ao outro, né? Então, da mesma forma que eu acredito que aconteceu na hematologia, a questão de transfusão de sangue, tem religiões que não permitem receber uma transfusão de sangue, né? Então, a gente respeita, a vontade Parece que sempre... transplante de órgão também alguma religião não aceita, é alguma coisa Também semelhante. acredito que não. Mas, assim, vale lembrar que tem religiões que surgiram há milhares de anos atrás. Mas só que a sociedade evoluiu. Entretanto, a gente fica muito preso, às vezes, em dogmatismos. E o mais importante, e aí a gente estava falando, né, em Deus, tal como no cristianismo, eu que acredito, né, então, em Jesus como modelo e guia, né, para as minhas ações, atitudes, ele foi o primeiro a ensinar a não julgar ninguém, né? Então, a gente não julga, respeita, mas a gente acredita que o nosso melhor está aí, a gente busca oferecer realmente o nosso melhor para o bem do próximo. Então, para ajudar realmente casais, então é assim que eu encaro também essa parte de medicina reprodutiva. Mas sem me alongar muito, vamos voltar para o nosso tema aqui. Que era causas da infertilidade. E aí eu quero falar com você, doutor Emílio. Conta pra gente, a Paula falou de causas femininas. Quer dizer, todos falamos aqui agora, mas eu pergunto a você para trazer para a gente causas masculinas. Bárbara falou no episódio passado que 40% das causas eram femininas, 40% masculinas. O que entra nessas causas masculinas? Bom, de uma forma geral, uma contagem, uma motilidade e uma qualidade de espermatozoides reduzida, que pode ser de uma forma leve, moderada ou grave, de espermatozoides presentes no espermograma. Primeiro, falar que avaliar o fator masculino é muito fácil. Entre aspas. Avaliar com qualidade é difícil. Então, o homem, ele
através da masturbação, ele pode nos dar uma amostra do seu sêmen e a gente, sendo bem avaliada por um bom embriologista, a gente vai qualificar. A qualidade desse sêmen é boa ou ruim? Qualidade morfológica, da morfologia dos espermatozoides. A quantidade está adequada ou está inferior? E a motilidade está adequada ou está inferior? De acordo com essa classificação, a gente vai classificar que ele tem uma dificuldade pequena, leve ou grande. Grande, eu diria que quando não tem espermatozoides no ejaculado. Lembrando que, se possível, é adequado que ele repita esse exame para confirmar aquele resultado. E as causas podem ser, eu vou falar logo da primeira, que me incomoda muito, que é a bendita vasectomia, que eu fiz. Depois de 8 anos do meu último filho ter nascido, e minha esposa já com idade um pouco maior, e a gente já com uma decisão muito clara. Né? Então, uma boa parte dos fatores masculinos são provocados por nós, médicos, eu coloco no plural, para dividir responsabilidade. Mas a vasectomia não indicada corretamente, eu acho que é um problema de saúde pública. E existem outros métodos de planejamento familiar. De uma forma um pouco rara, a gente tem as causas genéticas de alteração do fator masculino. Normalmente são causas familiares, que são herdadas, são transmitidas, e que normalmente são causas importantes, que dificultam de uma forma muito importante. Normalmente são reduções importantes da quantidade, da qualidade e da morfologia. E, parando de dar a volta, a bendita varicocele, que são varizes testiculares, que quando não diagnosticadas na adolescência, elas podem a longo prazo levar à diminuição da motilidade, da quantidade e da qualidade. A varicocele, que seriam as varizes testiculares, não obrigatoriamente tem que ser corrigida sempre, mas ela pode ser corrigida por cirurgia e pode haver sim melhora da qualidade, da quantidade, da morfologia. Morfologia pouco, depois você me conta. Acho que é muito importante falar que o urologista e o andrologista são muito bem-vindos para trabalhar junto com a gente, que eles podem e sabem fazer muito bem esse acompanhamento e que a cirurgia de varicocele pode ser indicada muitas vezes, mas que eu sempre falo que tem que fazer uma análise conjunta. Você tem uma parceira com 42 anos e uma morfologia, um espermograma alterado porque tem uma varicocele, você não vai falar assim, olha, você vai fazer uma cirurgia de varicocele e vamos esperar 1, 2 anos para ver o que pode ser feito. Então a infertilidade, volta a falar, é conjugal. Né? E hoje tem muita coisa aí que está provocando dificuldade da piora da qualidade seminal. Alimentação, acredito que agrotóxicos, poluição ambiental, uso de substâncias exógenas, bebida, cigarro, mas sempre existiu bebida e cigarro, mas agora tem uma novidade, são as drogas. Listas e as ilícitas. Os vapes aí, né? Eu nem sei o que é isso. Aqueles vapes, que é um cigarro eletrônico. Isso agora, eu nem... né? tá, nem sabia que tinha esse nome. Eu não posso, porque eu sou asmático. Se você fumar perto de mim, dá fumaça? Dá fumaça, mas não posso, não. Dá cheiro, não. Nossa Senhora. Então, assim, as drogas, e hoje agora também os anabolizantes, que eu não tenho nada contra, só acho que deve ser bem feito. Eu tenho muita coisa contra. Eu uso muito, olha como é que eu tô fortão. Eu acho que eu vou tomar. Mas assim, que eu acho que se for muito bem acompanhado, difícil dizer o que seria muito bem acompanhado, pode ser que não traga um prejuízo importante e que esse prejuízo possa ser reversível na qualidade seminal. E eu sou falante. Quem for fazer uma suplementação exógena com anabolizante, pode pensar em congelar o sêmen antes. Eu tenho visto isso. Assim, eu vou abrir mão da minha qualidade seminal, que eu quero ter um corpo bonito, eu não sei se isso é bonito, né? E então eu vou congelar aqui tantas amostras seminais e no futuro, se eu quiser ser pai, tá, entre aspas, protegido se eu não tiver uma reversão da minha qualidade seminal. Quer ficar bonito para achar a parceira. Aí depois acha a parceira, só tá infértil. Mas aqui eu era magrinho, tá consegui casar, rapaz. Ainda sou. Não, magrinho não tem músculo. Mas então eu acho basicamente isso, ó. A bendita vasectomia, que eu tenho horror dela, mas eu acho que ela é importante para alguns casais, que eu fiz e arrependi, mas por outros motivos, porque eu quero ter um filho até hoje. Mais um. A varicocele, que é muito importante. E temos também as causas hormonais, que são menos frequentes. O hipotiroidismo, uma insuficiência gonadal por alteração hipotalâmica. Temos várias outras causas, mas basicamente vasectomia, varicocele, causas genéticas e uso de substâncias inadequadas, substâncias ilícitas, nem sei como é que chama o negócio do cigarro aí. Vape. 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 Complementando isso que o Dr. Emílio falou,
nós, especialistas em reprodução humana, às vezes a gente inicia a investigação do homem com o espermograma, mas lembrando que existem vários outros exames que a gente solicita também para o parceiro, dosagens hormonais, da mesma forma que a gente solicita dosagens hormonais para a mulher, a gente também avalia as do homem, um ultrassom da bolsa escrotal, né? Isso tudo nos ajuda a ter um norte e às vezes a gente ainda vai complementar com o colega urologista, que é especialista naquilo. Né? A gente tem que lembrar que existem causas obstrutivas e não obstrutivas para a infertilidade masculina, porque às vezes os espermatozoides não estão chegando naquele ejaculado. Pode ter algum fator de obstrução ali, ou então às vezes há uma dificuldade na ejaculação. Eu estou com um casal em que o parceiro é cadeirante e ele tem a ejaculação retrógrada. Isso que eu ia falar. Né? Então, essa também é uma questão que a gente tem que avaliar, porque às vezes o sêmen, o laudo do espermograma ali tá tão básico, mas que existe muita história por trás daquilo, né? E às vezes uma punção de epidídimo é suficiente, ou às vezes uma punção testicular, né? A gente consegue recuperar espermatozoides de melhor qualidade. Você falou uma coisa aí que eu fico assustado, de qualidade, é que às vezes o casal fez um espermograma há 5 anos atrás, que veio normal. E acha que estava normal. Mas a avaliação foi muito superficial ou incorreta mesmo. Né? Então, hoje a gente já tem espermogramas realizados por laboratórios de análise clínica com boa qualidade, em que se avalia a qualidade, que seria a morfologia de Kruger de uma forma mais específica, em que se faz um teste de vitalidade através do teste de capacitação. E para casos de infertilidade sem causa aparente, hoje a gente tem o teste de fragmentação do DNA espermático, que é um assunto para ser discutido depois. Então, assim, por incrível que pareça, um espermograma normal não quer dizer que obrigatoriamente está realmente normal a capacidade reprodutiva. Aí tem que avaliar, talvez pedir ajuda para um andrologista e de um bom laboratório de andrologia para análise seminal melhor. Sim, muitos laboratórios têm leitura automatizada, né, Bernardo? Sim. E faz toda a diferença quando a gente repete o espermograma no nosso laboratório com o andrologista, e aí eu tenho que tirar o chapéu para a nossa equipe lá. Porque parece outro exame. Você fala assim, uai. Agora eu falo que sempre isso? importante, cadê o neném? A gente já tem um neném, a gente fica tranquilo, mas se não tem, a gente tem que aprofundar. Não, isso é muito importante que vocês falaram. E até para complementar, na geral in vitro hoje a gente tem, justamente porque as causas são divididas, né? 40% para cada um, igualitárias. E aí, né, complementando com o que a gente estava falando de religião e Deus, na sabedoria, ele dividiu as responsabilidades, né? Então, 40% para o homem e 40% para a mulher, né? Nessas causas, para que não sobrecarregasse nenhum nem outro. Então, quando a gente fala disso, a gente tem casos realmente em que a gente tem uma ejaculação retrógrada, né? O que significa isso, então, para quem nos ouve? Então, normalmente, a ejaculação sai ali pelo canal da uretra, né? Pelo pênis, e no caso de uma ejaculação retrógrada, ela vai para a bexiga, né? Aquela ejaculação. Então, a gente, lembrando que a uretra é um canal que divide, né, 2 sistemas, o reprodutivo e o urinário. Então, tem um esfíncter ali, uma portinha, tá? Que fecha a bexiga para ejaculação passar. Quando tem uma ejaculação retrógrada, você tem uma deficiência nesse funcionamento desse esfíncter, então a ejaculação vai direto para a bexiga e acaba não saindo os espermatozoides. E aí é muito interessante isso que a Bárbara falou, fazer um laboratório especializado esse espermograma é importante. A gente teve um caso recente, tem um jogador de futebol, fez tratamento lá conosco, e eu fiz o exame dele, e eu achei no primeiro exame dele um espermatozoide no ejaculado. Eu falei, gente, mais um espermatozoide? É muito raro a gente achar isso, né? Então, quando tem um espermatozoide, e tem um padrão também da amostra, às vezes quando o homem não produz espermatozoide, é diferente, é bem raro a gente achar mesmo. Mas acabou que eu fiquei procurando lá bastante tal, que se fosse um exame automatizado, não teria achado esse um espermatozoide. Por que eu estou contando isso? Porque isso foi um fator importante, né? Então nós encaminhamos ele para um urologista, né? Fizemos um tratamento ali com ele de 15 dias também, porque estava com um pouco de leucócito aumentado, e ele retornou, a gente pediu para repetir o exame.
quando ele repetiu o exame, depois eu procurar também bastante ali os espermatozoides, achei 2 espermatozoides. E ele já estava na consulta com o urologista, mas isso foi um importante fator de decisão para o urologista. Ele falou, olha, ele tem espermatozoide, então onde que estão esses espermatozoides? Talvez seja uma ejaculação retrógrada, que é mais comum em atletas de alto desempenho, esse tipo de acometimento. Então sou eu. Pronto. e aí, e realmente fizemos a investigação e ele tinha uma ejaculação retrógrada, fizemos um protocolo, né, para coleta de espermatozoides a partir da urina e acabou que fez tratamento, fizemos transferência, agora deve sair o resultado, inclusive essa semana. Então, estamos torcendo para que dê tudo certo. Mas foi resolvido, diagnosticado. Se ele tivesse vindo com um exame pronto, ele já ia vir como azoospermico, né? E aí, talvez o desfecho teria sido outro, né? Ou a investigação teria sido outra. Então, é importante realmente fazer isso de forma individualizada, né? Com especialistas aí no assunto. E aí, eu queria aproveitar e quando a gente fala de causas, né, da infertilidade, quando é tanto feminina quanto masculina, eu sigo o seguinte raciocínio, né? Quais são os órgãos que estão envolvidos em cada um? Então, quando a gente fala feminino, a gente tem desde o canal vaginal, da cérvix, do útero, tubo uterina e ovários, né? E aí a gente vai ver também depois hipófise e hipotálamo, que é a questão do eixo hormonal. Então, a gente pode ter problemas em todos esses órgãos, né? Essas glândulas que eu citei, que podem acometer a infertilidade. E no homem também é a mesma coisa. Então, a gente também tem hipotálamo, hipófise, né, que é o eixo gonadal aí. Temos fatores penianos, epididymários, né, de canais também, canal deferente, a gente pode ter ausência, e testiculares. Então, em todos esses aspectos, a gente pode ter causas, né, em acometimento. Então, são causas diversas. Lógico que a gente tem alguns que são mais prevalentes, outros menos, desde malformações a gente pode ter, né, malformações uterinas, né, malformações, por exemplo, de canal deferente, ausência de canal deferente, ausência de epidídimo, então tem de tudo aí que pode acontecer e que pode ser esses fatores causadores. Então, é muito importante que todos realmente façam uma investigação mais completa. Mas aí, Bárbara, a gente está falando de causas, né, vamos dizer assim, naturais. Agora, a gente poderia ter causas que poderiam ter sido evitadas, causas foram induzidas. Com certeza. Conta pra gente o que poderia ter sido evitado, o que pode acometer posteriormente, né? Vamos dizer assim. Existem diversas causas evitáveis de infertilidade, e aí entra muito a questão da educação sexual mesmo, de como evitar essas causas, né? Vamos começar destacando doença inflamatória pélvica, que é causado por uma infecção sexualmente transmissível, que inflamou toda a pelve daquela mulher ali, pode levar a obstrução tubária. Obesidade é uma causa evitável. Obesidade é uma das principais causas de anovulação. Então, evitar e tratar a obesidade, você está evitando infertilidade. Novamente, a questão da idade, né? A idade avançada é um fator de infertilidade. A gente consegue intervir? Em alguns casos, sim, fazendo a preservação da fertilidade. Uso de hormônios, principalmente o hormônio anabolizante no homem, ou então também mulheres trans, né? Que é o homem, nasceu biologicamente com o testículo, mas que vai fazer a terapia hormonal com hormônios sexuais femininos. Indicação também de preservar a fertilidade antes, fazer o congelamento do sêmen antes. Causas iatrogênicas, né? Quimioterapia, tanto do homem quanto da mulher. É possível prevenir? Sim. Congelando o sêmen, congelando o óvulo antes do tratamento quimioterápico. A gente sabe que nem sempre é possível, porque às vezes o tempo ali é muito crucial, né? Para o homem é mais fácil, a gente precisa de 48 horas para usar um antibiótico e fazer a coleta do sêmen. Para a mulher, a gente precisa de um pouco mais ali, em torno de 14 dias, e nem sempre ela tem condições clínicas de aguardar esse tempo, né? Vocês estão lembrando de mais alguma aí para me ajudar? Lembrei aqui, adoro falar sobre isso.
As doenças sexualmente transmissíveis nos homens também, levando à obstrução do canal deferente. Cirurgias desnecessárias ou não adequadamente realizadas nos ovários. Isso eu tenho horror disso, de retirada de ovário sem necessidade. Esses dias mesmo eu peguei uma paciente que fez uma retirada do ovário concomitante a uma gravidez tubária. Não dá para entender. Por quê? Né? Assim, me incomoda porque às vezes a probabilidade de sucesso da paciente reduz. Então, cirurgias necessárias nos ovários. Endometrioma, que às vezes são retirados ou são abordados cirurgicamente com cauterização, com bisturi elétrico monopolar de uma forma indiscriminada. E hoje a gente já sabe que isso não deve. Ou pelo menos fazer um congelamento de ovos prévio. Né? Teratoma ovariano benigno, que é uma cirurgia que é razoavelmente comum. Por método tradicional, que seria a cirurgia aberta laparotômica, em que você não consegue preservar tão bem o ovário. E hoje, por técnica laparoscópica, você consegue preservar com muita qualidade. Aí a gente vai falando. Criptorquidia, que é quando a criança, o bebezinho do sexo masculino nasce com o testículo na cavidade abdominal, a gente sabe quanto mais precoce aquele testículo for colocado no lugar, na bolsa escrotal, menor a chance de ter uma infertilidade futura masculina. E isso aí vai do pediatra. Mas eu acho que isso hoje é menos frequente. Mas esses casos ainda chegam no consultório. Eu acho que daqui a alguns anos, isso que eu estou falando vai diminuir muito. E basicamente eu sempre falo, não faça ligadura de trompas indiscriminada. Ofereça um método assim, reversível, que pode ser uma pílula, que pode ser um DIU hormonal, um DIU de cobre, um preservativo, o bendito preservativo. Tem caído em desuso, graças a Deus, né? Mas... E no homem, tudo bem, a gente pode fazer vasectomia. Orienta, explica, quem sabe congelar uma amostra seminal antes. Né? Agora, a gente não pode ser radical no dizer nem no pensar. Às vezes, naquele momento da vida daquele rapaz, é o que surgiu para ele de oportunidade, é o que ele tinha acesso, é o que ele decidiu. Mas, se puder pelo menos conversar, orientar, eu gosto muito quando você fala, a gente tem que explicar. Né? Então, é isso. E sobre a quimioterapia, você falou que não dá tempo. Eu sou chato. Dá tempo, sim. Eu posso pensar que talvez não seja financeiramente acessível para todos. Mas, entre o diagnóstico de um tumor de mama, por exemplo, e ela fazer uma cirurgia, e ela iniciar a químio, raramente essa paciente vai iniciar antes de 30 dias uma quimioterapia. Depende muito do tipo do câncer, né? Mas eu sou chato. A maior parte das vezes é possível. Raramente a quimio é iniciada verdadeiramente antes de 30 dias. Com 14 dias você colhe os ovos. Tem que discutir muito e mesmo que não seja possível, essa paciente tem que ser orientada sobre os riscos. Eu recebo muita paciente da hematologia e às vezes são pacientes neutropênicas graves, com anemias muito importantes, que nem sempre ela vai ter a liberação para fazer aquele procedimento, porque ela também precisa chegar bem para a químio que ela vai fazer, né? Mas qual que é o tumor? Sempre discutir. Estatisticamente, eu tenho a impressão que o câncer de mama ainda é o tumor estatisticamente mais prevalente nas mulheres de idade reprodutiva que tem indicação para congelamento. Fora os cânceres de pele, sim. De pele. Mas o de pele, normalmente, são mais tardios, você concorda? E não teria também essa indicação, nem sempre tem essa indicação. Então, eu acho que dá tempo. E pode parecer pouco pra gente, mas para quem está passando por aquele momento, é fundamental ter a esperança de... Agora, vamos fazer um parênteses aqui. Não quer dizer que congelou óvulos, garantiu a fertilidade, mas garantiu a esperança. Não quer dizer que não congelou óvulos, fez quimioterapia, está com menopausa precoce, mas a probabilidade é real. Então, tudo é com bom senso. Né? Agora, muitas das causas evitáveis que a gente falou são provocadas ou poderiam ser evitadas por nós médicos. Eu sempre gosto de me colocar no plural, assim, de estar no meio de nós médicos. Então, não vão fazer ligadura de trompa sem necessidade, não vão fazer vasectomia. Informa sobre a paciente de tratamento oncológico, é possível. Evita machucar os ovários na hora das cirurgias. Não tira o ovário sem necessidade, pelo amor de Deus. Né? Sexo seguro, sim. O preservativo e o DIU, ou melhor, a pílula anticoncepcional, as injeções e os DIU são ótimos, mas com o preservativo eles ficam melhores. Né? Então, às vezes pode falar, mas não é tão bom. Mas é o que é possível. Né? Cada escolha é uma renúncia, né, gente? A gente tem que fazer escolhas ao longo da vida. Gostei dessa frase. É isso mesmo. Você é frasista, hein? Ô, Paula, uma pergunta muito frequente que a gente recebe é se o uso de anticoncepcional a gente poderia considerar como uma causa de infertilidade. Olha, eu uso anticoncepcional há 10 anos, isso influencia na minha fertilidade? Não reduz a reserva ovariana, não
não tem relação nenhuma com a fertilidade, mas também não poupa o ovário contra, né, a perda de folículos, de óvulos, enfim, com o passar dos anos. O único método que não é que prejudica a fertilidade, mas que às vezes pode adiar um pouquinho o retorno da fertilidade, é a injeção de 3 em 3 meses, que a gente pode ficar 9 meses, até 1 ano anovulatório, até voltar a ovular novamente, mas não prejudica a sua fertilidade, não causa menopausa. Isso a gente escuta muito, né? Eu escuto muitos pacientes assim, eu uso anticoncepcional, mas aí eu uso 1 ano, depois eu paro uns 3 meses, só para o corpo dar uma respirada e volto de novo. Gente, vocês não sabem o risco que vocês estão causando. Por quê? Principalmente pílula combinada, se você suspende... e volta, os riscos de um início, do reinício, é como se fosse do início mesmo da pílula. Então, tem mais risco de trombose, tem mais risco... Aí você vai passar pelo período de adaptação todo de novo. Então, assim, não precisa dar um respiro de hormônio, né? Assim, não tem... Sim, muito medo de colocar um DIU também, depois do DIU. Gente, é reversível. Tirou... Tá liberada para começar a tentar engravidar no mês seguinte. Implanon, a mesma coisa, os DIUs, os anticoncepcionais orais, com a ressalva para o injetável trimestral mesmo, que a Paula falou que como é uma medicação de depósito, ela às vezes demora um pouquinho mais para voltar, para o nosso corpo voltar a ovular. Mas nenhum método contraceptivo reversível causa infertilidade. Ô, Bárbara, né? e hoje? Uma pergunta... polêmica, vamos dizer assim, né? Pode ser polêmica. Mas será que hoje, com a possibilidade de preservação da fertilidade, a gente pode considerar que a idade feminina é uma causa evitável de infertilidade? A preservação de fertilidade visa sobrepor essa questão da idade, que sem dúvida entra nessa conta. Poderia ter sido Né? evitado. Deixa eu fazer Poderia o ter papel sido de evitado. advogado do diabo. Sim e não. Sim, a depender da idade que aqueles ovos foram congelados, do número de ovos, e basicamente isso. Agora, se a gente for, então assim, pensar se a gente quer 1 ou 2 filhos, mas com certeza. Agora que eu brinquei aqui, se o congelamento de ovos fosse disponibilizado pelo plano de saúde ou pelo sistema único, todos, por que eu não iria fazer? Sim. Né? Agora, eu acho que a gente vai chegar lá. As coisas mudam muito rápido. Também acho. Eu acho que chega lá. E a gente vai estar aqui para ver, hein? Com certeza. Então é isso aí, gente. Vamos chegando ao término de mais um episódio do Pode Gerar, do Grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva. Agradeço imensamente a presença. Muito obrigado, Paula. Obrigada a você. Deixa o seu arroba para quem quiser te seguir no Instagram. Conta aí pra gente. É @motapaula. Mota Paula. É isso aí. Doutor Emílio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Seu Instagram? @Dr. Emílio Garavini. O seu Mota não tem um hífen no meio, não? Não, Ah, e é tá. mota com T só também. Tá. T só. Bárbara, muito obrigado pela presença. Seu Instagram? Muito obrigada, gente. @doutora Bárbara Flecha. É isso aí, pessoal. Sigam todos aqui. E o seu, Bernardo? Qual que é o seu? Meu é @bmoura. Muito bem. Pode seguir. E siga também o @Gerar In Vitro, que lá tem todas as informações, mais bate-papo, muito conteúdo. E nos vemos nos próximos episódios. Se você curtiu, compartilha, deixa seu like. Siga também nosso canal no YouTube, Gerar In Vitro. Um abraço a todos, até a próxima.